Vamos lá, começar aqui. A gente tinha pro trabalho uma estrutura em pórtico, dessa vez 3 barras, né? Barra 1A, B e C. Aí a gente tinha um apoio de terceiro gênero aqui, né? E um apoio de segundo gênero bem aqui. Mais ou menos isso. As distâncias aqui das barras eram 4 metros, 4 metros, e aqui 2 metros. As forças de ação nessa barra eram uma carga distribuída, uniforme de 20 kN por metro, e uma carga concentrada aqui nesse apoio a 2 metros de 5 kN. Eu vou dividir em 3 etapas. A primeira etapa vai ser cálculo das reações, a segunda etapa dos momentos, os gráficos dos momentos, né, os cálculos dos momentos, para a gente conseguir ir para as outras fases. Então vamos lá. Claro, né? Mas antes de tudo isso, a gente precisa dividir e escolher um sistema principal para essa configuração, né? O que a gente tem feito comumente é tirar o apoio simples, né? O apoio de primeiro gênero e substituir por uma força, que seria essa reação. Então, se a gente redesenhar aqui o meu sistema principal, escolhendo, né? Eu teria mais ou menos isso, né? Mantenho o primeiro apoio. Esse aqui, o que eu consideraria real, né? O carregamento real, que eu quero dizer, né? Portanto, mantém-se aí a carga de 20 e mantém-se também a força de 5. Né? E a gente agora tem um segundo carregamento, que é o carregamento que é provocado pelo X1, né? Que lembra o nosso princípio dos trabalhos virtuais, então eu vou chamar aqui de uma lógica de virtual, né? E esse carregamento, ele vai ficar a estrutura toda igual, sem nenhuma força, apenas com o que a gente vai chamar aqui de X1. Coloco nesse sentido, porque eu tirei um apoio de primeiro gênero que tem reações neste sentido, certo? Então, vamos para as etapas. Ora, na verdade, para esse... preciso achar as reações, né? Então, para esse caso aqui, né, eu tenho... Vamos lá. Somatória de momentos no ponto A. Aí eu denomino naturalmente, tá? Vou colocar no primeiro caso aqui, ó. A, B, C, D, né? Então, o momento no ponto A, ou seja, o momento nesse ponto aqui, você avalia como se estivesse aqui, né? Ele tem que ser somados, tem que dar igual a 0, né? Essa estrutura aqui. Beleza. Se eu tô falando de momento, tô falando de força vezes a distância em relação ao braço de alavanca. Então, eu tenho aqui, por exemplo, no cara ali de cima... Perdão, coloquei 2, né? Que é 20. No cara ali de cima, a gente sabe que essa força pode ser representada aqui, né, no centro de gravidade. Então, para essa carga de 20, né, o meu peso, né, é 20 vezes 4, né? Então, 20 vezes 4, eu tenho 80 quilonewtons, né? Apontando aqui para baixo, porque é uma força-peso. Ok. Temos aqui como reações que a gente pode encontrar. Então, o meu VA, o meu HA horizontal em A, e um momento que eu vou colocar girando assim. Vamos ver. Certo? A partir daí,
a gente vai fazer, então, somatória dos momentos no ponto A. É somar todos os momentos que fazem momento em A, tá? Então, vamos lá. Somatória dos momentos em A, a gente tem VA e HA não provocam momento neste ponto, porque é o próprio ponto, né? Uma força nunca provoca momento no ponto, porque não tenta girar. Não tem distância, né? É zero. Mas a gente tem um momento pontual, esse sim provoca momento aqui, ele já é o momento, né? E aí a gente pode fazer aquele princípio que eu chamo, né, das ações, né, pra gente calcular as reações. Então, no caso do momento, né, eu tenho a ação de MA girando assim. MA eu não sei quanto é ainda, então é só MA. Nós temos a ação da força-peso aqui, né, representada no centro de gravidade, que é de 80. Né? 80, então, que está representada no centro de gravidade, é a metade de 4. Então, vai ser vezes 2. Então, 2 vezes 8, 16, a gente tem aí 160. Ok. Porém, né, eu tenho aqui minha barra, uma força para baixo e tentando girar para cá, né? Então, esse 160 aqui, ele vai girar para o outro lado. O que mais que nós temos aqui de esforços, né? A gente tem aqui a força de 5. Olha só, força de 5, ela tá aqui. Então, em relação ao ponto A, ó, a perpendicularidade acontece aqui, ou seja, no meio da minha barra AB, né? Então, a distância é 2, né? É essa a distância. Olha, uma força tá aqui, então eu vou usar esse pedaço. Esse pedaço, 2, né? Então, 5 vezes 2. Ok, girando para que lado? Bom, você está empurrando aqui, né? Em relação a esta barra, né? Então, pega essa barra, tá empurrando aqui, gira para cá. Então, girou para cá, 5 vezes 2, 10, né? Então, o que a gente tem aqui? O que está girando para o mesmo lado? MA e o 10, né? Então, tem MA, né? Mais 10. E o que está girando para o outro lado vai ficar do outro lado da igualdade. 160. Porque tudo que gira para um lado tende a ser igual a tudo que gira para o outro. Certo? Então, a gente tem MA é igual, 10 vai passar negativo, né? 160 menos 10, tenho aqui 150. Se deu positivo, concorda, né? Quilonewton-metro, né? Concorda aqui com o meu sentido que eu escrevi, tá? Descobrimos já a primeira reação. Outra reação que nós precisamos descobrir dessa estrutura é as reações verticais, né? Então, somatória das forças verticais tem que ser igual a 0. E aí, a lógica que a gente já tem adotado é tudo que está para cima igual a tudo que está para baixo. Neste nosso sistema aqui, o que temos para cima? O VA, né? E o que temos para baixo é justamente o peso, né? O peso de 80. Então, VA igual a 80 quilonewtons, de fato, para cima. Né? Mais uma reação encontrada. Continuando, somatória das forças horizontais igual a 0, né? Então, a gente vai olhar tudo que está para um lado tem que ser igual a tudo que está para o outro. Então, no nosso desenho, tudo que está para lá é o HA. E tudo que está para o outro é o 5. Então, 5 kN confirma a nossa reação. Achamos a terceira reação do meu estado de carregamento real, né? Beleza. Agora vamos para a reação daqui, que por ser uma única força é mais simples, né? Então, a gente tem, de novo, né, as reações aqui, bom, podem ser as mesmas, né? Vamos ver, a gente poderia ter aqui um VA, poderia ter um HA e poderia também ter um MA, porque é o mesmo apoio. Então, gente, nesse caso aqui, né, a gente tem
né? Na somatória, igualzinho lá, momentozinho A tem que ser igual a zero. Se a gente pensar aqui nas ações, né? A gente tem para momento, novamente, VA e H não fazem momento, somente o MA. Então, o MA tá para cá, tenho MA. Tenho também a única outra força aqui nessa estrutura, eu já cortei os dois, sobra o meu 1, né? O meu 1, ele tá para cima, né? X1, que a gente atribui valor de 1, né? Unitário, força unitária. Tá para cima aqui, né? Então, como ele vai provocar momento aqui? Bom, se ele tá aqui e meu ponto é o ponto A distância perpendicular ao ponto A é essa distância dessa barra, que é 4. E quando ele empurra essa barra, ele tenta girar para cá, ó. Justamente o mesmo sentido que o MA, né? Então, vou colocar aqui 1 vezes 4, 4. Então, olhem, as duas ações ficaram para o mesmo lado, seja que tudo que está para um lado é igual a tudo que está para o outro, então vou precisar, usando essa métrica, eu vou precisar repetir aqui, né? MA mais 4 é igual a 0. Então, combinando. Significa, então, que o meu MA é igual a menos 4. Porque eu desenhei assim. O que significa isso? Significa que o meu MA não tem esse sentido do desenho, e sim esse sentido, né? E aí eu encontro a minha reação MA. Beleza. Ok. Aí depois a gente pode corrigir no desenho, faço no próximo desenho. Vamos ver as reações no vertical. Então, somatória de forças no vertical igual a 0. De novo, olha, eu coloquei o VA para cima na minha seta, meu outro também tá para cima, né? Então, tudo que tá para cima tem que ser igual a tudo que tá para baixo. Então, VA mais 1 é igual, não tem nada para baixo, 0. Né? Então, por essa lógica, a gente tem aqui o VA igual a menos 1, o que significa que ele não é para cima, e sim para baixo. Aí, se você estiver fazendo de lápis, nessa hora você pode corrigir no desenho. Eu, como estou fazendo de caneta, vou fazer um novo desenho daqui a pouquinho. Tá aqui, tá? Opa, acho que não estava pegando. Ok, estava falando, mas não estava pegando, tá aqui. Ok? Então, temos todas as reações, tanto do carregamento virtual quanto do carregamento real. Agora eu vou escrever elas, desenhar esses dois aqui com as reações corretas, tá? Ó, tá aqui os dois, tá? Então, o que eu coloco? Olha, carregamento aqui do primeiro, que era o real, né? Tinha 20 e a força de 5. Aqui eu tinha 1, né? Supondo que esse é o carregamento real, né? Esse é o carregamento virtual. Ok? E aí a gente reescreve, né? Vou reescrever aqui todas as minhas reações com seus valores. Então eu tenho aqui, no meu caso, o meu H deu, meu VA, perdão, deu 80 para cima, né? O meu HA que veio para cá deu 5 newtons. O meu MA que fica aqui deu 150 nessa estrutura, tá? Pra cá, assim, gente, no anterior não tinha nenhuma força horizontal, né? Então só teve VA. Pra cá, então, a gente teve um VA justamente, na verdade, para baixo, né? Para combater justamente esse, de valor unitário, justamente que tá para baixo igual que tá para cima, né? E tivemos aqui um momento MA de 4, né? Agora já todos no seu sentido corretinho, né? Vou colocar aqui o valor da carga. Ok. Então vamos lá, né? Segunda fase, construir os nossos gráficos de momento. Então vamos lá pra gente fazer bonitinho, né? Aqui vai ser como vai ficar. Estava com isso aqui, né?
chegamos aqui nas nossas reações, esses confirmam. Chegamos nessa, essa não tem nada, zero, porque não tem nenhuma força horizontal, só que esses ficaram com sentido invertido, né? Então eu reescrevi aqui, ó, só pra gente continuar já com sentidos corretos, né? Um para baixo, o 4 girando já nesse sentido, e os outros ali aqui. Então, para que a gente consiga fazer ali o nosso MX e o nosso MX virtual. Vou chamar aqui as barras de, nesse caso, de A, B e C, né? Ambas. Que aí eu consigo fazer aqui, bonitinho do lado. Então, vamos lá. Para esta barra, né? Eu tenho MX, então, de A. Quando eu vou pro primeiro pedaço, tô enxergando aqui, né? Que provoca em momento em A. O próprio 150, né? Estou do lado esquerdo, então ele tá girando assim, isso é negativo. Então, eu vou ter aqui justamente o menos 150, né? E olhando aqui, só esse pedaço da barra, né? A gente tá vendo o próprio 5, que tenta girar essa barra assim, né? Ele tá aqui, né? Tenta girar assim, né? Isso pra gente é também negativo, né? Menos 5. E a distância até a pessoa que tá no meio da barra é sempre x, né? Então eu enxergo isso aí. Esse 80 não faz momento aqui, ele vai fazer momento na outra barra só, né? Então vamos lá. O que a gente tem aqui então, né? Raciocinando, então, se o x for 0, eu tenho aqui um momento de menos 150. E se o x for 4, que é o tamanho da barra, eu tenho um momento de menos 170, né? Porque 4 vezes 5, 20, são números negativos, se somam. O que significa dizer, né? Que na minha barra aqui real, né? Eu já começo a primeira parte que sai de 150, faço uma barra um pouco maior de 170, pego 170, faço reta aqui, também lá, né, 170, eu sei que ele joga para outra barra, porque não tem momento, e continuo, vamos continuar, ok. Na segunda barra, né, continuando a enxergar tudo isso, a gente tem esse 170, mas por que esse 170, né, gente? Pra entender. Porque ele é justamente a continuação, né? É 150 que já tinha, que vai embora, mais esses 5 vezes essa distância que é 4, né? A gente sabe que chega a 170 que a gente já fez, mas essa é a lógica, tá? Eu tô olhando a barra como uma continuidade, né? 5 vezes 4 girando no mesmo sentido, mais, né, o 150 nesse mesmo sentido, que é negativo. Por isso, o 170. Agora aqui, quando eu corto a barra, além do 170, o que eu tô enxergando? 80 da outra barra, que vai jogar momento lá. Então, MXB. Bom, vou ter o menos 170, que veio desses dois, né? Ou a gente pode dizer que veio do ponto 4. Ok. Vou ter o 80, né, que eu tô chegando, tá pra cima, então vai tentar, né, tá aqui, né, vai tentar girar neste sentido. Isso pra mim é positivo, né, mais 80 x, né, porque a distância até quem tá olhando aqui em força é x, né, agora o bonequinho tá aqui. E eu também enxergo essa carga, né, essa carga virtual, perdão, essa carga distribuída uniforme, a gente trata ela uma distância, né? 20x é o pedaço e distância é x sobre 2. Então, 20x sobre 2. Se eu pegar 20 dividido por 2 é 10. Então, eu sobro com 10x ao quadrado, que x com x é x quadrado. Significa dizer que quando... Perdão, aí essa carga tá para baixo, né? Então, ela tá para baixo, eu tô olhando para lá, né? Ela vai girar assim. Isso para mim é negativo, tá? Então, negativo aqui, né? Então, se eu jogar isso na minha calculadora, naturalmente, tá? Isso vai bater, se o x, obviamente, for 0, né? Vai dar os 170, os 1.170. E se ele for 4, né? Ele vai
é justamente para menos 10, tá? Pode olhar aqui, né? 170 mais 80 vezes 4, menos 10 vezes 4 ao quadrado, sobra menos 10, né? Então, significa dizer, ó, que aqui ainda tem um restinho, tá? De 10. Equação de segundo grau, né? Mais ou menos isso aí. Faltou outra barra, né? A gente sabe, por intuição, que esse 10 é jogado aqui igualzinho, né? Mas tem que ver como é que ele chega embaixo. A gente sabe também que embaixo tem que dar 0, né? Porque é uma ponta livre completa, né? Ok. Então, vamos continuar a olhar a barra, né? Então, eu tenho M, X agora da barra C. Ora, começa com menos 10. De novo, gente, esse menos 10 é provocado por quem? Por tudo que tá antes da barra, tá? Pelo 80 que tá aqui, pelo 5, né? Que virou pro lado daqui para dar o menos 170. Tudo vai continuando. Por esse 5 que chegou aqui em cima. Agora ele vai chegar aqui na minha segunda barra. Vocês vão ver só. Então, a gente tem... Começou com menos 10, pode pensar assim. E aí, quando a gente corta essa barra aqui, ó, a gente pensa assim, ó, né? Tudo tava vendo até agora, só que esse 5, gente, mesmo que eu não enxergue esse outro 5, esse 5 aqui, ele vai fazer influência nessa minha barra, tá? Ele vai fazer influência, ele vai girar aqui, tentar girar aqui a minha barra inteira positivamente, numa distância de 2, né? Ao todo, né? Mas no caso, distância de X, tá? Ele vem embora, esse 5. Então, a forma de eu enxergar é 5x. Opa, quase que acaba a luz. Isso vai me levar ao seguinte, ó. Quando o x for 0 é menos 10. Quando o x for 2, né? Vai dar 0. Outra forma de eu enxergar que pode ser mais simples é, já que eu sei que tem que bater 0, vamos olhar ao contrário? Lembra que a gente pode olhar ao contrário? Aí eu só enxergo desse fato. Tô começando a ver minha barra, né? Só enxergo 5. Nesse caso aqui, eu tenho o 5 empurrando pra cá, né? Então, se eu olhasse por este ângulo, eu teria o 5, ó, girando pra cá. Nesse caso aqui, com a mão direita, dava negativo, né? Seria, por exemplo, tá? Por exemplo, menos 5x, se o meu x fosse contado nesse sentido. E aí, ó, quando o x for 0, é 0. Quando o x for 2 vezes 5, menos 10, que é o que dá aqui. Então, independente do lado que você observe, sempre de primeiro grau, sempre uma reta, sempre indo de 0 a 10. Como sempre, né, para trabalho, vocês podem aí usar o F-Tool para confirmar esses dados que eu estou passando, né? Você pode desenhar essas mesmas cargas no F-Tool para ele te dar, ele não vai te dar a equação, mas ele vai te dar o gráfico de valores, tudo, né? Tô fazendo aqui devagar, que eu construiria isso à mão, né? Mas só olhando, mas para fazer devagar, vamos por parte. Então, minhas primeiras 3 aqui. Ok. Agora vamos fazer, então, para essa aqui, né? O M, a gente vai chamar de virtual aqui, né? Então, o MX da barra A gente tem, né? Já o próprio 4, né? Com a mão direita. Então, girando aqui é positivo. Então, eu tenho 4, né? Constante. A única coisa que eu vejo, 1 não faz momento aqui, né? 4. Então, ele vai ser 4 positivo ao longo da barra toda, né? Mas se eu quiser exagerar aqui na informação, quando o x for 0, não tem x, vai dar 4. Quando o x for 4, não tem x aqui, vai dar 0. Lá, já na barra B, MX da barra B, eu tô aqui, né? Então, para essa barra, eu tô enxergando aqui o 1, né? Além do 4 que chegou lá em cima, né? Provocado por esse. Então, eu já tenho o 4 que já tava. E agora eu tenho um para baixo, então ele vai girar negativamente, menos, em relação a min x. Então, 1x é x. Então, de novo, quando x for 0, eu tenho o próprio... Perdão, que eu escrevi 0, tá? Mas é 4. É 4 e 4, é uma constante, né?
quando x for 0, eu tenho 4. Quando x for 4, eu tenho 0. E por último, né, eu cheguei a barra C com 0, né? Então, eu vou jogar um momento de 0. E quando eu corto, ó, não tem mais nenhuma força horizontal que faça momento aqui, né? Antes. E nem depois. Nem por um lado, nem pelo outro. Então, a barra C é 0. Então, tudo nele vai levar ao 0. Significa dizer, né? Em termos de diagrama, que a gente vai ter um 4, vou tentar fazer certo, né? Positivo. E aqui, primeiro grau, chegando a 0, também 4, né? Certo. Nosso próximo passo agora é olhar para esses diagramas para tentar montar as nossas questões, né? Então, deixa eu fazer, vou dar um pause aqui. Pronto, são as informações que eu preciso, né? Até deixei aqui os diagramas de onde eles vieram, né? Mas é isso aqui que eu preciso. Ok, gente. Então, né, tá aí os diagramas que eu preciso, né? Eu já deixando. Vamos lá para a última etapa, né? A última da primeira parte. O que acontece, né? Mesma barra aqui, né? A, B, C e C. Para esse caso aqui, eu tenho uma peculiaridade, né? Quando eu olho para minha tabela, especialmente. Tô com a minha tabela aqui, vou pegar já. Né? Mas vamos lá. A gente precisa fazer aquela famigerada fórmula, né? A deformação de 1, 0, mais a deformação de 1 vezes o x1 tem que dar igual a 0. Né? E aí eu preciso pegar, para usar a tabela, né? Por exemplo, mas lembrando, tá? Essa deformação vem lá do princípio dos trabalhos virtuais, que é justamente a integral, né? A integral da equação de momento virtual vezes a integral de equação de momento real, né? É isso que isso significa, desde lá do princípio dos trabalhos virtuais. Mas para nossa questão aqui, a gente pode analisar, para a gente poder lembrar aqui e ter uma tabela para a gente usar do trabalho. Então, tentando pensar nas figuras, né? Para barra A, se eu pensar na combinação 1, 0, né, ou seja, virtual com real, eu tenho, né, uma barra A, eu tenho um retângulo, né, de 4 positivo, e eu tenho um trapézio, não coloquei o negativo aqui, mas eu tenho um trapézio, né, que vai de 170 a 150, só que ele é negativo, né? Ok, isso tem na minha tabela. Olha, tá bom. Na barra B, o que eu tenho, gente? Aí é que tá o pulo do gato. Eu tenho um pedacinho ainda aqui. Perdão, acabei colocando primeiro o coisa, né? Mas deixa eu pegar. Tô fazendo aqui 1, 0, né? Mas vou colocar o triângulo primeiro, que a gente fica mais fácil. Que é o virtual. O virtual eu tenho aqui 4, né? Positivo. Né? Mas nesse outro aqui, ó, eu tenho... É do mesmo lado, tá? A altura, mas eu tenho um pedacinho ainda aqui, né? Vou exagerar um pouco, mas é como se eu tivesse isso aqui, né? Exagerei muito, mas enfim. Eu tenho 10 ainda aqui e aqui tem 170, né? O que isso significa? Porque se a gente for na tabela, não tem essa figura geométrica, né? Não tem. Então, eu posso pensar o seguinte, ó. Essa figura geométrica aí, gente, ela nada mais é do que uma figura que tem, tá? Que a gente já conhece disso, mais um retângulo que a gente também já conhece. Só que, né, tô cortando ela bem aqui, ó. Tá vendo? Então, esse aqui vai ter 10, eles são negativos, tá? Se eu tirar 10 daqui dessa figura, essa vai ter 160, né?
negativo. Então, vamos supor que a gente coloca entre parênteses, né? Porque eles são uma soma. Então, eu vou ter que fazer uma combinação, ó, desse com esse, né? E desse com esse. É quase como uma distributiva de figuras, tá? Essa é uma saída. Outra saída, gente, é simplesmente nessa barra aqui, se você não entendeu isso, realmente fazer integral de m barra. Ora, se eu tenho as equações de momento aqui dos dois, basta que eu integrasse os dois. Ambos chegam no mesmo resultado, tá? Então, só para lembrar, né? Eu tenho, né, as equações todas. Então, eu poderia integrar, por exemplo, aqui, né, a barra B com a barra B. Aqui, ó, tá aqui embaixo, né, um pouquinho. Se eu integrar a multiplicação dessa com essa, eu vou chegar no mesmo resultado do que se eu fizer isso aqui. Isso são as possibilidades quando eu não tenho tabela. Ok, então, dito isso, né, tá aqui a tabela. Se você fizer integral, já falei, chega lá no mesmo resultado. Ah, tá. Falta a terceira barra, né? Só que a terceira barra, gente, o que vai acontecer, né? Quando eu pegar triângulo com nada, isso aqui é um nada, né? Tem nada, é zero. E é uma multiplicação, né? 1 com 0. É uma multiplicação. Se é uma multiplicação, né? É uma multiplicação a integral, né? Integral de 0 é 0. Então, tudo vezes 0 é 0. Então, para a barra C, eu sequer preciso fazer, tá? Apesar dela existir, né? Mas para agora, para esse pedaço, eu não preciso fazer. Por isso que eu não preciso aqui fazer para a barra C, né? Faço só aqui no primeiro 1, 0, né? Para a barra A, para a barra B. Para a barra C, é 0, né? Beleza. Então, vamos aqui na nossa tabela. Na barra A, gente, o que isso significa, então? Retângulo com trapézio. A gente vem pra cá, né? Retângulo. Achei retângulo. Vou até achar enquanto tá aqui, ó. L sobre 2, M1, M3, M4. M3 e M4 se referem ao trapézio. E M1 se refere ao retângulo. Então, aqui, né? L sobre 2, M1, M3, mais M4. Ok. E nesse caso aqui? Bom, lembra que é uma distributiva. Então, triângulo com uma parábola menor, né? Então, eu tenho que pegar o mesmo lado maior, né? Tá aqui um triângulo, né? Tá aqui uma parábola, um pedaço de uma parábola. Então, primeira é L sobre 4, M1, M3. Então, esse primeiro aqui, né? L sobre 4, M1, M3. M1, M3 é daqui, M3 é daqui, M1 sempre do primeiro, tá? Mas, né, essa outra aqui, ó, triângulo com retângulo. Então, tá aqui um retângulo, tá aqui um triângulo. L sobre 2, M1, M3. Certo? São essas aqui que eu vou usar. Isso aqui é igual a isto aqui. O método não... São métodos diferentes, mas é a mesma coisa. Afinal de contas, a tabela foi criada a partir das integrações, né? Se você ler aqui o que está escrito valores integrais da multiplicação no virtual com o real. Então, vamos lá, gente. Pra cá, né? Vou fazer primeiro o 1 aqui. 0, perdão. Primeiro pedaço. L sobre 2, M1, M3, M4. Tá. Essa primeira parte, que é a barra, eu vou colocar a barra aqui pra ficar devagarzinho. O L é 4, né? A gente já sabe. Sobre 2. O M1... ele se refere ao retângulo. Então, 4. M3 e M4 é esses dois aqui. Né? Então, eu vou ter menos 170, menos 150. Tá? Bom, gente, isso aqui é 2, né? 2 vezes 4, 8. E ali, né? Vamos fazer aqui. Se quiser fazer tudo, né? 4 sobre 2 vezes 4, né?
vezes, vai parênteses, menos 170, menos 150, fecha parênteses. Olha, deu menos 2.560. Então, esse pedaço aqui deu menos 2.560. Ok. Agora o outro pedacinho. É um zero da parte B. Né? Da parte B são esses dois. Então, vamos pegar o primeiro lado. L é 4, também aqui sobre 4. M1, M3, né? Que é desse cara aqui, né? M1 é desse, então é 4. E o M3 é desse, que é menos 160. Mais L sobre 2 é o mesmo L, né? 4 sobre 2, que tem a ver com triângulo com retângulo. M1 é do... Nesse caso, tanto faz, né? Multiplicação, mas digamos que o M1 é do próprio triângulo, que é 4. E o M2, o M3, né? É menos 10. Se quiser colocar tudo, dá. Vamos ver. 4 sobre 4 é 1, tá? Vou fazer mais rápido, né? 4 sobre 4 é 1. Então, 4 vezes menos 160, né? 4 vezes menos 160. Tenho menos 140 nesse pedacinho aqui, né? Bom, menos 640. Do lado de lá, eu tenho 4 sobre 2 é 2, né? Então, 2 vezes 4 vezes menos 10. Eu tenho aqui menos 80. Menos 80, né? Mais, menos, no caso, 640, 720. Negativo, né? Logo, o meu total, 0, é a soma desses dois, né? Então, 720 menos 2.560. Deu 3.280. Guarda esse daí, né? Que ele é importante. Beleza. Vou deixar aqui. Vou fazer o real aqui, tá? Aqui embaixo. O retal... Ah, não, virtual. Esse cara aqui. Então, Vou pegar a mesma coisa, da barra A, né? Então, vai ser... Ele sempre vai ser ele com ele mesmo, né? Então, vai ser... A gente já sabe que vai ser na barra A. Vou colocar só barra A, então. Vai ser retângulo com retângulo, né? Na barra B, vai ser triângulo com triângulo. Todos os nossos valores aqui são 4. Ok, retângulo com retângulo, nós sabemos pela tabela, é o primeirinho aqui, né? M1, M3 vezes L, né? Então, M1, M3 vezes L. E triângulo com triângulo, também pela tabela, os lados iguais, tá? Pro mesmo lado, L sobre 3, M1, M3. L sobre 3, M1, M3. Logo, né? Esse aqui dá pra fazer. Esse é da barra A, né? E esse é da barra B. A gente vai ter, então, dá pra fazer direto aqui. 1, né? M1 é 4. Tudo é 4, né? Então, 4 vezes 4 vezes 4. Mais a barra B. 4 terços vezes 4 vezes 4, né? Tudo é 4. M1, M3, tudo. Bora aqui na calculadora. 4 vezes 4 vezes 4, mais 4 terços, vezes 4 vezes 4. Chegamos aí em 256 sobre 3, ou alguém pode ter achado 85,33. Quando dá dízimo, eu gosto de deixar, principalmente, né? Eu gosto de deixar, aqui, né? A fração, 253 sobre 3. Então, 200, vou colocar aqui.
256 sobre 3. Tá bom, gente. Então, para finalizar, o que diz a minha fórmula? 0 mais 1x1 é igual a 0, né? Significa que eu tenho, isso aqui é menos, né? Perdão, não coloquei, tá? Então, significa que eu tenho aqui menos 3.280 mais 256 sobre 3 vezes o x1 igual a 0. Passando para cá, eu tenho isso aqui negativo passa positivo, né? Então, 256 sobre 3. X1 é igual a 3.280. Então, meu x1 vai ser isso aqui vezes 3, né? Dividido por 256. Né? Esse está dividindo, passa multiplicando. Esse está multiplicando o x1, passa dividindo. Então, jogando aqui mais rápido, a gente tem 3.280, né? Vezes 3 dividido por 256. X1, então, é 38,44, talvez, né? 38, pode quem colocou é 44, né? Porque é 7 próximo número. Então, o que é esse x1, né? Meu x1 é justamente meu HD nesse caso, né? Então, 38,44 quilonewtons para cima, porque deu positivo, né? Então, chegamos aqui na nossa primeiríssima etapa, que é encontrar a reação desconhecida, né? Tá no outro papo aqui, né? Tudo começou com isso aqui, certo? Então, a gente precisa encontrar essa reação aqui. Né? Só relembrando, para fechar essa primeira etapa do vídeo, a gente tinha aqui, ó. Aqui seria o VD, né? Que é o ponto D. Eu teria o VA, vou ter um HA e vou ter um MA. Encontrei a incógnita, agora eu tenho 3, consigo sair pela isostática. Vou redesenhar e a gente continua. Então, voltando aqui, né? A gente tem nossa estrutura, 20 kN, 5 de ação. Reação, a gente encontrou o VC, né? De 38,44. Aqui a gente tem o momento neste ponto A, né? Tem o VA e o HA que a gente já tinha anteriormente. Agora a gente vai tentar achar os verdadeiros. A gente sabe que essa carga distribuída, ela pode ser representada, né? Para esse caso, no centro de gravidade, né? Então, a gente vai procurar aqui, em relação à somatória dos momentos, por exemplo, no ponto A, né? Iguais a 0. A gente vai procurar, né? O que sobra aqui, né? Tudo na minha estrutura que faz o momento aqui no ponto A. Então, a VA e HA vai zerar, né? Então, naturalmente, eu encontro primeiro o MA, ele tá pra cá, né? Ele pra aí. Então, tenho o próprio MA. Quem mais faz momento em A é justamente essa carga do peso, né? Que a gente já sabe que esse peso, né? 20 vezes os 4 metros dava 80 quilonewtons, né? Até 80 quilonewtons, a gente sabe que aqui tinha 4, então a metade é 2, né? 80 vezes 2, a gente tem aqui 16. E essa barra que está conectada aqui, né? Em relação a esse ponto, ela vai girar nesse sentido, né? Então, ao contrário de MA, né? Então, eu tenho aqui 80 vezes 2, então eu tenho aqui um momento de 170 sendo feito, né? No MA também. Além disso, eu tenho o 5, né? Igual o que a gente fez antes, tenho o 5 a uma distância de 2 do ponto A, né? Então, 5 vezes 2, 10. Ele tá pra lá, né? Então, ele tenta girar essa barra, ou essa estrutura inteira, assim, né? No mesmo sentido de MA. Então, eu tenho aqui 5 vezes 2, 10 para esse
casa. E eu tenho também o 38, né? Que agora eu achei, 38,44, né? Do mesmo jeito que a gente tinha o VC naquela época, o 1, né? O X1, a gente tá aqui a uma distância de 4, porque o braço de alavanca é justamente a perpendicular. Então, a gente vai ter aqui 38,44 vezes 4, né? 38,44 vezes 4. A gente tem aí 153,76. E ele tenta girar a minha estrutura para cá, né? Então, 153,76. E aí a gente usa aquela lógica, né? Essa aqui são as ações, né? São as ações. Então, a gente pode dizer que tudo que gira para um lado tem que ser igual a tudo que gira para o outro. Então, vamos ver, né? A gente tem, então, MA girando neste sentido, né? Anti-horário, né? Então, vamos pegar assim, tudo que tá anti-horário eu vou jogar junto. MA, o 10 também. E o 153,76 também. Tem que ser igual ao que gira pro outro. O único que gira pro outro é esse, né? Igual a 160. Então, o meu MA, né? Ele vai ser justamente jogando esses dois aqui, vai dar 163, né? Então, imagina que eu tenho 153, né? Se eu zerar, tenho 160, menos 10, se for para jogar para o outro lado, menos 153,76. Tenho aqui menos 3,76. Então, o meu MA é menos 3,76 kN/metro. E se ele está negativo, esse sentido não é verdadeiro, né? Então, ele é para o outro lado, tá? Chegamos aqui na minha primeira reação. Segunda, na verdade, né? Primeiro eu achei. Indo na mesma lógica, né? A gente pode dizer que somatória das forças verticais iguais a zero, né? Então, a gente tem, né? Tudo que tá para baixo igual a tudo que tá para cima. Vamos olhar para nossa estrutura e ver tudo que tá para cima. Então, a gente tem VA e tem 38 para cima, né? Então, vou colocar deste lado da equação VA e o 38,44. Tem que ser igual a tudo que tá para baixo. No meu caso, a única força que tá para baixo aqui é 80, né? 80. Certo? Então, esse daqui vai passar negativo, né? Aqui, 80, então, 80 menos 38,44. Então, eu tenho aqui 41,56, né? Então, eu tenho um VA igual a 41,56. Positivou. Então, o quilonewton confirma, né? Confirma aqui o sentido dele, que é realmente para cima. E somatória das forças horizontais iguais a zero. Tudo que tá para um lado igual a tudo que tá para o outro. As únicas forças laterais que eu tenho é o HA e o 5, né? Então, o HA que tá para cá tem que ser igual a 5 que tá para lá. Então, basicamente, o meu HA é igual a 5 kN. Justamente confirmando aqui os sentidos. Então, tem todas as reações agora verdadeiras, né? Então, representando aqui minha estrutura final, digamos assim, vou fazer aqui, né? Aí eu faço as outras coisas. A estrutura final fica, né? Aqui, né? É a minha estrutura em si. Não vou colocar os apoios, tá? Vou colocar apenas as cargas e as reações. Essa aqui é uma carga, essa é uma carga. Essa era 5 e essa era de 20, tá? Todo mundo já sabe que tá na casa do quilômetro, né? Aqui a gente tem 38. Aqui a gente tem o VA. Desculpa, 38,44, para ser mais exato. Temos um VA de 41,56. Temos um HA de 5.
E temos um MA que não estava para esse lado, na verdade ele está para esse, né? Ou seja, ele vai dar no meu X positivo, justamente de, olhando aqui, né? Aqui eu esqueci da vírgula, né? 3,76, tá? 3,76 kN/m. Agora sim, né? Eu vou para a montagem do meu MX. Então, o meu MX, que aí eu consigo daí dobrar todos os diagramas, né? Então, vou fazer aqui para barra A, né? Vou chamar de BA barra A. Eu vou ter o meu MX da barra A, né? Então, eu vou enxergar aqui justamente o momento que já existe, né? O 3,46, perdão, 3,76, né? Girando neste sentido, por isso ele é positivo, meu lado direito, né? Eu tenho aqui, olhando, né, pela minha barra, um 5 para baixo, então ele tenta girar na minha barra nesse sentido, né? Então, para a minha mão esquerda aqui, ele vai ser negativo, então tenho menos 5. Considerando que eu estou aqui no meio da barra, é sempre a distância até o meio, onde eu estou, né, 5x, até a seção. Dessa forma, a gente tem, olha, quando o x for igual a 0, a gente tem justamente o 3,76. E quando o x for igual a 4, né, que é o tamanho da barra, a gente tem 3,76 menos 5 vezes 4. A gente tem um momento de 16,24 negativo. 16,24 negativo. Certo. Daqui eu posso derivar para eu já achar o meu QX, tá? Para eu não fazer separado. Então, meu QXA, derivando esse some, né? E aqui fica apenas o 5. Então, menos 5. Justamente é esse 5 que aparece aqui. A gente já sabe que a nossa barra vai, no caso do cortante, descer aqui, né? Então, ele é uma constante, ele vai de 0 a 4 com o mesmo 5. Se eu quiser fazer logo o meu NX da barra A, eu vou pensar o que está comprimindo ela, né? O que está comprimindo essa barra. E o que está comprimindo essa barra é justamente o meu 41,56, né? Então, se está comprimindo, tracionando seria positivo, comprimindo aqui é negativo, então eu tenho menos 41,56, tá? Também uma constante. Ok, vamos para a barra, que era a barra A, vamos para a barra B, né? Aí eu tô aqui, né? Então, eu venho com o meu MX da barra B. Beleza. Então, o meu MX da barra B, ele vai ter, né? Essa componente, vamos lembrar como é que a gente constrói, né? Já tô começando aqui, eu acho que consigo fazer já aqui, que vai dar o resultado final. Sim. Olha, a gente já consegue fazer aqui na barra A, por exemplo, é uma equação de primeiro grau, ela vai de mais 3,76. Em primeiro grau, ela chega a menos 16,24. Então, ela faz isso. Opa, isso aqui é para ser reto, tá? Primeiro grau. Esse lado negativo, esse lado positivo. Vai jogar aqui para cima, né? Esse 16,24. Vamos ver. Sabemos que ela vai descer em segundo grau, mas vamos montar aqui para ver como é que ela chega lá embaixo, tá? Então, ela vai jogar 16,24, que é justamente esse 3,66 positivo, com menos esse 5 vezes 4, que deu 20, né? Dá 16,24 negativo. Então, menos 16,24, tá? Quando chega aqui, né, até esse momento, o que eu tô vendo é minha carga distribuída de 20
né? Então, 20, a distância, para eu saber o peso parcial dele, px, um pedacinho, né? E a distância até mim, o centro de gravidade, x sobre 2. Então, 20x ao quadrado sobre 2, 10x quadrado. Ele tá para baixo, né? Então, quando eu penso, né, nessa barra aqui, com esse peso para baixo, tô no meio dela, ela gira neste sentido, né? Portanto, ela é negativa também. Menos, então, 10x quadrado. Esqueci aqui, né? Só um detalhe, né? Não tá não, importante, mas o 41, né? 41 tá pra cima, empurrando essa barra, ele vai girar, pensa que ele tá aqui, a barra, né? Girou. Então, ele vai girar no sentido contrário a tudo isso, positivamente, né? Então, eu tenho mais 41,56. E a distância aqui, né, do meu braço de alavanca até mim aqui é x. Então, dito isso, eu vou ter, né, quando o x for 0, obviamente, menos 16,24. E quando o x for 4, que é o fim da barra, vamos fazer aqui. Menos 16,24 mais 10 vezes 4 ao quadrado. Perdão, menos, né? Menos 10 vezes 4 ao quadrado, mais 41,56 vezes 4. Então, a gente tem aqui menos 10. Então, ele vem de 16. Lá no final, ele vai dar menos 10. Aquele mesmo menos 10 que a gente viu ainda há pouco, né? Quando a gente fez as forças reais na estrutura, né? No sistema principal. E aí a gente tem aqui o nosso vamos fazer o nosso Q, né? QX da barra B é apenas eu derivar essa galera aqui. Então, esse aqui sai, esse vem pra cá, né? 2 vezes 10, que é justamente a força. Então, a gente vai ter menos 20x, é justamente essa força, ó, 20 é o pedacinho dela. E aqui, mais esse soma, né? 41,56, que é justamente essa força aqui. Se eu fizer isso aqui, então, para 0, eu vou ter a força que sobra, né? 41,56. E se eu fizer para 4, vamos ver. Menos 20 vezes 4 mais 41,56. Eu tenho, então, menos 38,44. Que é justamente o final aqui, né? Que tem que bater. 38 menos 38,44. Ok, gente. Né? Esse aqui no meu cortante. E no meu normal, né? Para essa barra aqui, imagina, né? Essa força, isso aqui a gente vai andando, né? Isso não some, tá? De novo. Então, quando eu pego aqui essa barra, esse 5 que empurrou aqui, ele continua a empurrar aqui, né? Então, continua a comprimir a minha barra, né? Mesmo que ele tenha empurrado lá embaixo, né? Porque ele vai reagir lá do outro lado. Então, esse 5 comprime a minha barra, justamente se a compressão é negativa, então, em menos 5. Eu havia falado que muitas vezes dava o inverso, né? O QX de uma barra, porque ele vira, né? Um é o vertical e o outro é o horizontal, acaba virando NX. Ok. Por fim, a barra BC, né? A barra C, na verdade, perdão. Então, eu vou ter aqui, né? No meu MX de C, né? Partindo de menos 10, que continuou, né? A gente não pode esquecer do 5, a mesma lógica que a gente usou lá, tá? Que vai gerar um momento aqui. Ou eu faço daqui pra lá, tá? 5x, né? Ou eu venho de lá pra cá. Então, a gente parte de menos 10, se for a mesma coisa que aquela, tá? Menos 10, e aí a gente chega, por exemplo, para chegar aqui nesse 5 e zerar, é esse 5 que tá sendo distribuído, né? Não veio do normal aqui, ó. Menos 5, ele tá sendo empurrado aqui. Então, ele tá girando
né? Para esse sentido aqui, esse sentido é positivo. Então, menos 5x, que é a distância até onde eu tô olhando na barra. Menos 5x. Então, quando o x for 0 nessa barra, nós teremos o menos 10. E quando ele for 2, né? Essa barra é uma barra de 2, nós teremos exatamente o 0, né? 2 vezes 5 é 10. Perdão, que é mais, tá? Mais. Ok. Mesma lógica, né? O QX eu posso derivar. Então, já que foi pelo mesmo lado, né? Eu tiro aqui o 10, né? Fica só o 5. É justamente esse 5 que tá cortando essa barra aqui, né? Que é o mesmo daqui, que empurra pra cima e depois fecha pra baixo, né? É o mesmo 5. Ok. E meu NX da barra C, né? NX da barra C, eu vou olhar aquilo que está sendo comprimido nessa barra. Então, tenho algumas formas de olhar, né? Eu tenho um 40 e um 38, né? Então, é justamente a diferença dessas coisas que a gente enxerga. Então, assim, 40, perdão, tem um 80 e um 38,4, mas é justamente essa reação com essa dá 80, né? Então, o que comprime essa barra de fato é esse 38 aqui. Ele faz a compressão, né? Porque ele tá aqui embaixo, ele tá comprimindo essa barra. Então, compressão, de novo, né? Negativa, tá? A gente tem aqui menos 38,44. É uma compressão também. Então, chegamos aqui, né? Temos aqui todas as nossas equações de momento de todas... Opa, tá aqui. De todas as barras. Certo, então vamos fazer aqui, acabei começando pela do momento, né? A gente geralmente começa pela do cortante, então vou fazer o cortante aqui embaixo só pra gente ter a clareza, né, do que vai acontecer ali em cima. Quando eu venho com o cortante, eu venho, ó, vamos lá, na barra A é uma constante de menos 5, né? Nós representamos menos 5 olhando para baixo, então, nesse caso é normal, né? Então, vou colocar 5, aqui é negativo, né? Aí nós vemos para a barra B, ele vai, quando ele chega nesse ponto, por causa da reação de 41,56, então ele vai lá pro 41,56 positivo, né? E ele vem até o menos 38,4, né? Negativo. Então, não vou apresentar muito longe, senão vai ficar difícil aqui. Vou fazer aqui, né? É para ser reto, tá? Equação de primeiro grau. Desculpa. Aqui. Vem aqui até 38,44 negativo, né? E temos aqui, né? No cortante, um cortante de 5 positivo, tá? Se vocês olharem o F2 ele vai representar, olhando essa barra, positivo, como se fosse para dentro, né? Porque ele olha tudo do mesmo jeito. Mas a gente tem uma forma de olho como a gente estivesse olhando assim sempre, tá? De dentro para fora. Então, tudo que tá para dentro a gente entende como negativo. É por isso que ele vai acabar pra gente aqui, pra nossa disciplina. Mas se fizer o contrário, olhando o F2 não tem problema. Mas usando a lógica aqui na nossa, vai ter 5. Perdão, 5 positivo, tá certo. Ai. Nesse caso aqui é 5 positivo. Isso, 5. O F2 vai dar pra dentro, tá? E a gente aqui escreve pra fora, 5. Que a gente tá olhando aqui por dentro, tá? Sim, né? Tudo que tá pra acima da barra e aqui tá dentro. Como se eu estivesse dentro, isso tudo dentro da barra, né? Se eu tivesse por aqui, assim. Então, tudo que tá pra cima da barra pro cortante positivo, pra baixo da barra negativo.
certo? Então fica assim, não tá tão bonito, né? Porque isso aqui foi um erro, mas é mais ou menos isso. Então significa que aqui cortou, né? Se aqui cortou, né? E chegou depois num 10 positivo, né? Então ele vai passar por baixo, né? Então ele vai descer e subir. Por que ele vai descer e subir como parábola? Porque ele é uma equação de segundo grau na barra B, né? E esse ponto aqui é 10, certo? Então nessa, aí aqui invertida, né? Essa parte é positiva e essa parte é negativa. Ok. E por fim, né? Aqui no meu momento, lembrando, esse é o diagrama de momento fletor, esse é o diagrama de esforço cortante. Aqui no meu momento eu tenho justamente a última barra aqui, né? Menos 10, então o primeiro grau chegando a 0. Vou puxar o mesmo 10, porque ele vai subir, né? Indo para 0, né? Negativamente. Beleza. E normal é mais fácil. É tudo compressão, né? Compressão, tudo negativo, tudo para dentro. Na nossa ideia, tudo que tá para dentro da barra é positivo, tudo que tá para fora é negativo, tá? Mas mais importante é indicar o sinal aqui na hora de você compor. Mas vamos lá. Então, o primeiro é 45,53 para fora, né? Porque, afinal, perdão, para dentro, né? Porque é para baixo, né? De 45,56. Perdão. 41,56, né? Quem viu antes, desculpa, tá? 41,56. Não sei por que eu escrevi 45. Vamos lá, 41,56. Então, vem aqui, né? 41,56. Mesma ideia, né? Para baixo. Então, nós temos negativo, né? Depois ele vem aqui, ó, na segunda barra, menos 5, né? Então, representa um pouco menor. Assim, se não couber o menos aqui, pode pôr aqui no menos 5, não tem problema. E a última barra, menos 38,44. Vocês vão ver de novo que o Neftor ele vai jogar para lá. Porque ele enxerga daqui, ó. Né? O olho dele tá aqui. A gente, na nossa metodologia, enxerga de dentro da barra. Né? Então, o nosso vai ser menos 38,44. Eu vou representar para dentro. Tá? 38,44. Mas lembrando, o que vale é o sinal, tá? Que tá ou indicado dentro da figura geométrica ou indicado aqui. Só tá faltando, gente, agora eu descobri esse carinha aqui, né? Que é o momento máximo. Então, a gente pode fazer uma conta paralela aqui. É só para barra B. O momento máximo é quando o cortante é 0, né? É no lugar que o cortante é 0 desta barra. Então, tá bem aqui a barra B. Né? Então, a gente vai zerar 0 igual menos 20x mais 41,56. O 20x vem para cá. O x, então, é 41,56 dividido por 20, né? 41,56 dividido por 20. Temos aí 2,08, né? Então, quase no meio da barra, um pouquinho depois disso, né? Então, esse ponto aqui é um pouquinho depois do meio da barra. Aí a gente pega a equação, que é essa grande aqui, né? Pra gente achar o m justamente de 2,08, né? Substitui tudo que tá aqui por 2,08, vou fazer direto, tá aqui a equação, tá aqui o 2,08, né? Menos 16,24, menos 10 vezes 2,08 ao quadrado, mais 41,56 vezes 2,08, né? Chegamos aí a 26,9, né? 26,94 para ser mais exato. Exata, né? Então, 26,94. Ok?
kN. Esse valor aqui é justamente 26,94, que é o momento máximo positivo dessa última viga. E assim a gente termina a nosso exercício, né? Um trabalho / exercício que ficou pra gente resolver, ok?